tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Isso é real. Isso é real. Eu queria mostrar isso para você nas Escrituras. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18. E esse texto diz assim: está alguém entre vós? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, ela salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Que palavra poderosa, reveladora. Que palavra que pode nos posicionar em relação à nossa vida de oração. Algumas pessoas talvez ouçam de outras que sabem que você ora, que você paga um preço em intercessão. E isso é público, isso é notório, várias pessoas sabem disso. E quando não conseguem ver que aquela sua oração está produzindo um resultado visível aos nossos olhos humanos, começam a debochar, começam a tripudiar, começam a zombar. E talvez até alguns no meio cristão que não creem mais em milagres, que aderiram à doutrina do cessacionismo por não acreditarem que milagres, sinais e prodígios e que os dons do Espírito não são para os nossos dias, mas cessaram lá na igreja primitiva. Essas palavras às vezes têm um poder de trazer desânimo, de nos desestimular a prosseguirmos naquilo que cremos. E a Bíblia diz que tudo é possível crer. Tudo é possível ao que crê. E só cremos porque temos fé. Temos fé, temos que colocar essa fé em ação, porque sem fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. E é tendo fé que precisamos colocar em prática as nossas orações. E através das nossas orações, tudo pode ser mudado. Eu confesso para você que para mim essa é uma frase muito marcante, embora pareça óbvia, mas é marcante por causa de um histórico de vida, de caminhada, de aprendizado, de discipulado. Quando meu pastor sempre declarava: tudo pode ser mudado pela oração. Precisamos subir e perguntar a quem sabe de todas as coisas. E quando ele falava isso, ele estava falando a respeito de colocarmos-nos na presença de Deus e orarmos a Ele, porque dele receberíamos respostas. A água aqui nesse texto está estimulando aos cristãos a terem uma vida de oração em várias e crer que cada uma daquelas situações
que eles apresentassem a Deus em oração, eles receberiam a resposta que eles estavam procurando. Ninguém ora por orar. Nós oramos porque cremos que vamos alcançar o alvo e o objetivo daquela nossa oração. Nossa oração não é sem propósito. Ela tem um firme propósito de recebermos de Deus as respostas das nossas súplicas, dos nossos clamores. E aqui, baseado nesse texto, eu queria compartilhar para você algumas situações em que a oração tem o poder de trazer transformação. Transformação e mudança completa, é mudar um quadro para um quadro novo, de forma que aquilo que é novo não tenha qualquer semelhança com o estado anterior. Ao ponto de que, quando alguém olhar, poder dizer assim, mas isso aqui não tem nada a ver com aquilo que era. Claro que não tem, porque é algo novo. É algo novo. E uma das primeiras coisas que Tiago nos ensina nesse texto, está lá no versículo 13, é que a oração, ela transforma a aflição e o sofrimento em um mar de calmaria. É isso mesmo. A oração transforma a aflição e o sofrimento em um mar de calmaria. Porque ele diz no texto, está alguém entre vós sofrendo ou aflito? Faça oração. O que ele está querendo dizer para mim e para você? É que em meio às nossas aflições, o único recurso que nós temos, que é aquele que pode mudar todo este sofrimento que nós estamos passando, toda essa aflição que estamos atravessando, é a oração. É o único recurso que nós temos para mudar as situações de adversidade. Acontece que, em nosso imediatismo, muitas vezes, nós buscamos em primeiro lugar o socorro no braço do homem. Ou até mesmo apelamos para a nossa experiência. Não, eu sei como sair dessa situação. Eu sei o que fazer porque já experimentei, já vi alguém passar por isso. Então basta repetir para que essa situação seja mudada. Mas não é o procedimento correto. Isso não funciona, querido. Não funciona. A atitude correta e imediata no meio das aflições e do sofrimento é levantar um clamor em oração a Deus e suplicar pelo seu socorro. Pelo seu socorro. Está aflito? Está sofrendo? A recomendação objetiva do texto é: faça oração. Ore. Ore. E Paulo lá em 2 Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17, nos deixa uma recomendação muito clara: orai sem cessar. Quanto mais, querido, nas situações de aflição e de sofrimento que a tempestade vier, nós precisamos lembrar de algo que é fundamental. Jesus está no barco conosco. Nós não estamos sozinhos no meio das tempestades. Nós não estamos sozinhos no meio das aflições. Jesus está conosco no barco. E Ele vai acalmar a tempestade com apenas uma palavra que sair da sua boca. Essa é a fé e a confiança que nós precisamos ter nos momentos de aflição. Recorrer ao Senhor Jesus e crer que basta uma palavra dele para que a tempestade venha cessar. Foi a experiência dos discípulos lá no barquinho, aflitos, preocupados, desesperados, recorreram ao Senhor, o Senhor os confrontou em relação à pequena fé deles, mas ele olha para a tempestade e apenas dá um comando: aquieta-te, acalma-te. E a tempestade cessou imediatamente e voltou a ser um mar de calmaria. A oração transforma situações de aflições e sofrimento em um mar de calmaria. E eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. Uma segunda coisa que Tiago nos ensina nesse texto é que a nossa oração, ela vai transformar a nossa alegria em cânticos de júbilo e exaltação. É isso mesmo. Lá no texto diz: está alguém alegre? Cante louvores.
Será que eu tenho que orar quando eu estou feliz? Será que eu tenho que orar quando as situações me são favoráveis? Será que eu tenho que orar quando tudo está dando certo na minha vida e que está me fazendo exaltar com bastante alegria? Claro que temos que fazer isso. Nós não somente devemos recorrer a Deus na hora da aflição e na hora do sofrimento, mas igualmente devemos recorrer ao Senhor nos momentos alegres, nos momentos das nossas pequenas e grandes conquistas, nos momentos em que estamos felizes por algo tremendo que Deus já realizou em nós. Ou também por estarmos vivendo uma vida de comunhão com Deus que tem gerado em nós essa alegria profunda. Também nessas situações nós devemos orar a Deus. Agora tem um segredo. Essa oração, a oração de quem experimenta a alegria do Senhor, ela deve ser uma oração em adoração. Ela deve ser um louvor de exaltação. Ela deve ser uma oração que glorifique o Senhor, que nos faça alegria, que nos faça cantar com bastante júbilo e celebração, com vozes altíssimas, para que até nos céus nosso louvor possa ser ouvido. Para que as pessoas que estão ao nosso redor entendam e compreendam que o Deus que nos proporciona momentos de alegria deve ser por nós, através da nossa oração de adoração, exaltado e glorificado. Que o nome dele seja bendito todas as vezes que nos colocarmos em sua presença. É tempo de salmodiarmos ao Senhor, querido, em oração e em adoração por aquilo que ele tem feito por nós. E eu quero convidar você a fazer isso. Se você não está passando por aflições, se você não está sofrendo nesse momento, se você não está angustiado, que deveria ser uma causa, um motivo para a sua oração, mas se você está alegre, jubiloso, se você está feliz, ainda assim, levante a sua oração ao Senhor, mas com cânticos de celebração, com júbilo e com exaltação, fazendo uma tremenda festa, porque o Senhor respondeu o seu clamor e a sua oração. Uma terceira coisa que nós aprendemos ainda nesse texto com Tiago, está no versículo 14, é quando Tiago diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Deus, através das nossas orações, transforma a doença, seja ela física ou emocional, em saúde e bem-estar total. É isso mesmo. Quando estamos passando por enfermidade, ou quando conhecemos alguém que está passando por enfermidade, e neste momento nós conhecemos muitas pessoas, talvez você seja uma delas, que esteja atravessando um momento de enfermidade, não só a enfermidade física, mas enfermidade nas emoções. Pessoas que estão depressivas, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão dominadas nas suas emoções, com vontade de desistir de tudo. Se nós orarmos por essas pessoas, se você orar pela sua própria vida, se você se encontra nessa situação, Deus vai transformar essa enfermidade em saúde e bem-estar total, do qual você vai experimentar a partir de agora em toda a sua vida. A oração, querido, ela deve ser elevada a Deus, tanto na situação de enfermidade física, quanto na de enfermidade emocional. Por quê? Porque esse nosso corpo aqui, ele é perecível, ele é corruptível, e nós estamos revestidos desse corpo que está sujeito à corrupção, às enfermidades físicas e emocionais. Mas quando você e eu, de alguma forma, fomos acometidos por essas enfermidades, ou conhecemos alguém que se encontra nessa condição, só temos uma coisa a fazer: clamarmos ao Senhor, intercedermos, crermos no milagre, crermos na cura daquela pessoa. E essa cura pode se dar de várias maneiras. Ela pode ser uma cura instantânea. Você impõe as mãos sobre alguém, ora por aquela pessoa e clama a Deus pela sua cura, e naquele exato momento aquela pessoa é curada. Curada fisicamente, curada emocionalmente. Mas Deus também pode operar a cura trazendo estratégias
ou o entendimento de que aquela pessoa deve ser conduzida a determinado profissional da área da saúde para que ela seja cuidada, para que ela seja tratada da maneira correta, com medicações, com terapias, para que ela possa experimentar o milagre do Senhor e receber a sua cura completa. E essa cura pode ser um processo, um passo a passo, um processo de gota a gota. E essa pessoa indo no passo a passo, experimentando a cura do Senhor na sua vida. E orando, e clamando, e intercedendo, e se colocando diante de Deus, apresentando gratidão por aquele processo já alcançado. E clamando a Deus para que o processo... Deus é um Deus que cura enfermidades. Ele cura os aleijados, ele cura os coxos, ele cura o cego, o surdo, o mudo. Ele cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Deus não parou de operar milagres e não vai parar. Você e eu vamos continuar contemplando milagres, sinais e prodígios. A situação de caos na enfermidade, nas emoções e no físico será transformada. E eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Em uma condição de saúde emocional e física e de um bem-estar completo, em que o teu semblante de tristeza e abatimento por causa da enfermidade será mudado para um semblante de alegria, de celebração pela cura que você vai alcançar. Creia, meu amado, eu profetizo isso sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Uma quarta coisa que Tiago nos ensina nesse texto, que é fruto das nossas orações, é que a oração, ela transforma vidas através do perdão. Versículos 15 e 16 dizem assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Sérgio, você está afirmando então que a oração ela tem o poder de transformar a vida das pessoas através do perdão? Sim, ela tem esse poder. Sabe por que eu digo isso para você? Porque a oração ela é a principal arma para nos ajudar a perdoar e a pedir perdão. Às vezes temos dificuldades, mesmo sabendo que a palavra nos ensina que temos que perdoar e que temos que pedir perdão. Às vezes não conseguimos, às vezes não temos forças, às vezes não sabemos como fazer. E quando nós oramos, Deus nos traz a direção e a estratégia correta, não só para perdoar aquele que nos tem ofendido, mas para pedir perdão àqueles que temos ofendido. E olha, isso é tão tremendo, porque Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. No versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, Jesus, naquela oração que ele estava ensinando para os seus discípulos, que era a oração do Pai Nosso, ele diz que nós deveríamos orar desta forma: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Na oração do Pai Nosso, é ensinado que devemos orar: perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado. Perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, Senhor Deus, para que também possamos perdoar de igual forma aqueles que são devedores a nós. Ajuda-nos. É um pedido de ajuda, é uma súplica, é um clamor ao Senhor. Até porque no versículo 14 e 15 lá de Mateus capítulo 6, Jesus deixa bem claro uma coisa: que se perdoarmos, Deus nos perdoará. Mas se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. E muitas vezes nós só conseguiremos pedir esse perdão ou perdoar alguém se recebermos do alto a ajuda de Deus. Nós vamos nos apresentar a Ele, confessar a Ele as nossas culpas, numa atitude de arrependimento, pedindo perdão por aquilo que temos feito de errado. E naquele mesmo momento Deus nos dá graça para lembrarmos das pessoas que nos ofenderam.
e que tem vindo até nós e nos pedido perdão e nós não conseguimos. E naquele momento nós conseguimos encontrar forças para perdoar aquelas pessoas. Nós podemos também, em nossas orações, junto com uma outra pessoa, confessar os nossos pecados, para que possamos receber cura. Esse é o segredo, querido. E eu reafirmo para você que a oração, ela transforma vidas através do perdão. Transforma a minha vida e transforma a vida das outras pessoas. A quinta e última coisa que Tiago nos ensina nesse texto é que a oração, ela transforma o caos da palavra profética. A oração transforma o caos através da palavra profética. Os versículos 17 e 18 dizem: Elias era homem semelhante, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. É interessante porque no final do versículo 16 diz que muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Elias era um homem justo, mas era sujeito às mesmas paixões e sentimentos que nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. E ele teve a ousadia de orar com perseverança, com instância, com determinação, para que não chovesse sobre a terra. E olha o que diz o texto, que passaram-se 3 anos e 6 meses sem chuva, porque um único homem orou liberando uma palavra profética para que os céus se fechassem e não caísse mais chuva sobre a terra. E esse mesmo homem, com uma única palavra profética liberada nos céus, orou novamente depois dos 3 anos e 6 meses, e Deus deu chuva sobre a terra e fez a terra germinar os seus frutos. Olha o poder da palavra profética, querido. Eu quero convidar você hoje a liberar essa palavra profética nos céus. Nós temos a autoridade dada pelo Senhor como sua igreja para que aquilo que desligarmos aqui na terra seja desligado nos céus e aquilo que ligarmos aqui na terra seja ligado nos céus. Deus entregou à sua igreja a chave do reino dos céus. Nós temos o poder de ligar e desligar. Nós temos a capacidade de orar para que algo seja desfeito e será desfeito. E nós temos a capacidade de orar para que aquilo seja feito e Deus assim o faça se for a sua vontade. Eu quero encerrar esse tempo dizendo para você que aquilo que nós liberamos como palavra profética aqui no início, orando a palavra, a visão do vale de ossos secos que Ezequiel teve, aquilo pode ser real nas nossas vidas. Ele liberou a palavra profética sobre a situação de caos. E a situação de caos foi completamente transformada. Aonde havia sequidão e morte, Deus trouxe abundância de vida, ao ponto que se levantou um exército sobremodo numeroso. E Deus quer fazer levantar nesses dias um exército sobremodo numeroso através das nossas orações e das nossas intercessões, através do nosso clamor, através da nossa palavra profética sendo liberada. E eu quero dizer para você nessa hora, tudo pode ser transformado pela oração. A melhor forma de alcançarmos as mudanças que nós desejamos é através das nossas orações. Quer seja no nosso secreto, quer seja com 2 ou 3, quer seja com uma grande multidão, levantarmos a nossa voz aos céus e declararmos: Senhor, faça-se a tua vontade, e assim será feito. Amém, querido? Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida nessa noite com essa palavra. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo. Creia. E eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez nessa hora. E declarar que tudo pode ser mudado por causa dessa oração que nós vamos fazer agora. Então lembre das pessoas que
que você conhece que estão enfermas, que estão passando por problemas financeiros, que estão com problemas de relacionamento, de pessoas que estão sem esperança, sem expectativa, desanimadas, pessoas que estão precisando do nosso clamor. Talvez você seja uma pessoa dessa, mas acredito que a palavra já trouxe vida para você, porque a palavra liberada transforma vidas. Eu convido você a orar comigo nessa hora. Pai de amor, nós nos rendemos a Ti, reconhecemos nossa pequenez. Sabemos que somos imperfeitos, mas cremos que a oração de um justo pode muito em sua eficácia. A semelhança do que Elias fez, sendo homem justo, mas sujeito às mesmas paixões que nós estamos sujeitos. Ele orou e o céu se fechou e as chuvas deixaram de cair. E ele voltou a orar e profetizou a palavra do Senhor e os céus se abriram e a chuva caiu e fez a terra germinar os seus frutos. A semelhança do que Ezequiel fez, que ao olhar para o vale de ossos secos e ver a situação de caos, profetizou segundo o Senhor lhe havia ordenado e a situação mudou imediatamente, ao ponto do Espírito do Senhor entrar na vida daqueles que estavam naquela situação de caos, que era o povo de Israel, e eles se colocaram de pé e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Que hoje a enfermidade caia, que hoje a escassez financeira caia, que hoje os problemas de relacionamento sejam resolvidos, que hoje as famílias sejam reconciliadas, que hoje o caos que se instaurou sobre a nossa nação caia por terra em nome de Jesus, que hoje haja um mover sobrenatural do Senhor sobre o Brasil e sobre todas as nações da terra, e o Senhor opere um milagre onde todos saibam que o Senhor é Deus e que foi o Senhor que fez todas essas coisas. E nós profetizamos: dias melhores estão por vir, porque nós cremos naquele que criou todas as coisas e que não deixa que nenhuma das coisas criadas deixem de ser transformadas pelo poder da oração. Aleluia. Glória a Deus.